Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93. Você está em mais um Bate-Papo Mayhem que agora mudou para o Boteco dos Illuminati. E hoje a gente vai falar de Telema, a gente vai falar de probacionista, a gente vai falar de Aston Argentum e vai ser um negócio muito legal. Porque essa convidada, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que é uma das pessoas mais importantes femininas do mundo de Telema hoje em dia. E ela manja pra caramba, já vi umas palestras e foi uma honra. Já teve aqui no Boteco, então já é velha da casa, e vai hoje falar um pouquinho para a gente sobre percepções dentro da Telema, né? Mas antes de chamar a nossa convidada, a gente tem que apresentar o Boteco. Eu tô aqui com a listinha. Então, diretamente do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Vamos aprender um pouco aí sobre Magic. Acho que é assim que pronuncia. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina, que agora já está fazendo parte aqui do Boteco. Fala, galera. Boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Estou bem curioso para conhecer um pouco mais da AA. Boa. Por falar em Telema, hoje da Eclésia Babylon, Thales Azevedo. Thales Azevedo que se mutou e não virou, esse cara. Isso, tá desligado. Não, ele é co-host, não tem desculpa não. Não tenho. Mas boa noite, galera, 93. Hoje o tema e a entrevistada dispensa apresentações, que vai ser fantástico. Vou dar a volta ao mundo rapidamente do Japão, Robson Belli, do enoquiano.com.br. Kyuju-san, ohayou gozaimasu, konbawa, konnichiwa, se você estiver vendo isso depois no YouTube. 93 em português, né, agora. Vamos ver um pouquinho mais sobre Aston Argentum hoje e se, de repente, aceita todo mundo, né? Vamos tentar, né? E agora também da Abadia de Telema, Frater Hor. Boa noite, gente. Boa noite, Ignis. Eu vim aqui para aprender. Isso está de saco cheio comigo já. E a última pessoa da mesa, antes de trazer a nossa convidada, Bárbara Knox, da Eclésia Babylon. Oi, pessoal. Boa noite, 93. Hoje eu venho com a dupla missão, né? Enquanto sacerdotisa da Eclésia Babylon e enquanto probacionista da Santa Ordem. E eu trago uma pessoa extraordinária que eu sou muito fã, gente. Então eu vou tietar mesmo. Mas a Ignis, ela já esteve aqui no Mayhem para falar desse projeto sensacional que foi a publicação da Canção Perdida e a extraordinária publicação do Equinox. Eternamente grata. E, além disso, a Paula também escreveu um prefácio para essa graphic novel Babylon. O prefácio dela se chama O Resgate do Princípio Feminino. E eu descobri recentemente, né, Paula, que foi a primeira publicação para fins comerciais sobre Telema assinada por uma mulher no Brasil, 2021, gente. Então, a gente ainda tem um longo caminho aí. Mas, para além de tudo isso, né, como se já não bastasse, olha só o currículo dela. Abadesa de Telema, bispesa da Eclésia Gnóstica, Shin Sofia, secretária cancelários da Abadia de Telema Het Hero, criadora e curadora dos movimentos digitais Telema para Mulheres, que foi como eu a conheci, e Mulheres Telemitas, e editora da revista 777. Só isso. Depois dessas apresentações, seja muito bem-vinda, Soror Ignis. Eu que agradeço, gente. 93 a todos. Uma boa noite. Antes da sua apresentação, você sabe que, como diria o Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém. Pode ser que alguém esteja vindo aqui no YouTube e não assistiu nenhuma outra apresentação. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da tua caminhada, né? Como é que você chegou nisso, entrar como mulher dentro de Telema, indo tão longe assim no ambiente que às vezes o pessoal acha que é muito machista e tal. Como é que você chegou na magia em Telema? Conta um pouquinho para a gente da tua jornada. Bom, tudo começou em 2000,
2000 nada, cara. Eu tinha 16 anos de idade. Então, já foi bem antes de 2000, né? Vamos dizer assim. Não sei falar a minha idade, não, mas é por aí. Através do tarô. O tarô sempre foi, vamos dizer assim, a minha paixão. Então, a partir daí, começaram os meus estudos, que foram só progredindo. Até que, em 2018, mais ou menos uns 10 anos depois, eu encontrei um grupo, que na época a ideia era apenas estudar, mas eu acabei entrando para o círculo mesmo mágico, que era um grupo de Wicca, onde fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos, mais ou menos, participando, enfim, dos trabalhos, participando de tudo. E foi a partir daí que eu conheci Telemann, né? Até porque a Wicca, ela agrega praticamente todo o sistema telêmico. É como se fosse um resumão, vamos dizer assim. Né? Então, a partir dali, que eu comecei a ter esse primeiro contato. E sempre o nosso primeiro contato vem pelo livro da lei. Né? E eu posso dizer que não foi excepcional. Né? Sendo muito sincera, o livro da lei, num primeiro momento, principalmente para o público feminino, ele causa um estranhamento, né? Não apenas por conta da linguagem, né? Ser uma linguagem muito difícil, que você acha até que seja uma coisa de maluco, vamos dizer assim, mas tem o terceiro capítulo, né? Tem a parte que fala da mulher escarlate, aquilo deixa, vamos dizer, reticências, né, no ar. O que seria uma mulher escarlate? E no primeiro momento, a explicação que vem é sempre muito apelativa no cunho sexual. Então, para a mulher que está nesse meio, querendo conhecer, isso pode dificultar muito querer adentrar, né, na filosofia. Então, talvez a primeira, talvez não, no caso eu vou falar de mim, né? Então, na minha reação foi eu praticamente, tipo, não quero, sabe? Não quero, não gostei da abordagem. E a partir dali peguei até um certo ranço de Telemann, né? Porque a maneira como me foi colocado não foi nem um pouco agradável. Saí da Wicca, perdi o encanto e fui trilhando outros caminhos, né? Para onde eu fui conhecendo a Umbanda, fui conhecendo o Candomblé, me tornei médium de Umbanda, onde até hoje, vamos dizer assim, eu trabalho. Estou um pouquinho de férias, mas eu continuo trabalhando. Tenho meu pezinho no Candomblé, onde eu me cuido. E tempos depois, uma irmã da época da Wicca me apresentou. É o Kallen. E me incentivou a voltar, né, a magia, né? Voltar a ter esse contato. Porque eu sempre tive, na minha personalidade, vamos supor, um que telemita, sabe? Eu sempre fui a diferentona, vamos dizer assim, né? Aquela que até comentei, até com a Bárbara, estava conversando com ela, né? Aquela que sempre fica um pouquinho de lado, porque as ideias são muito diferentes do que geralmente se colocam, principalmente no meio feminino. E eu sempre tive muito mais contato com homens também, por conta da minha profissão, né? Então, a partir daí, eu já estava muito mais amadurecida, né, com outro olhar para a espiritualidade no geral, inclusive para a própria Wicca. Eu conheci o Kallen e, a partir dali, comecei a fazer os cursos, no caso, cursos ligados à GD. E o pessoal é todo telemita,
Então, eu fui tendo contato com visões diferentes de tudo aquilo que eu já tinha conhecido, né? Então, eu tirei todo aquele estigma. E isso fez com que eu tivesse curiosidade de me aprofundar no assunto. E foi daí que os caminhos foram, né? Foram me levando para chegar na Abadia, que é onde eu estou hoje, né? Comecei, obviamente, como estudante e fui prosseguindo, vamos dizer assim. Então, Paula, conta um pouquinho para a gente o que é a Astro Argento, resumidamente, e o grau de estudante, não grau, até você chegar no seu tema de hoje sobre o probacionato. Bom, o grau de estudante, ele é um preparatório, né? Um grau. Na verdade, o estudante não é nenhum grau, né? O estudante ele é uma porta de entrada para você ter acesso ao currículo mágico, né? Que o aspirante precisa ter um conhecimento, pelo menos básico, para poder entrar no probacionato, se tornar um probacionista, né? Então, no primeiro momento, muitos estudantes pensam, né, criam muito essa expectativa de eu já estou na Santa Ordem, né, ficam, enfim, mas na realidade não há vínculo algum ali realmente é um processo preparatório que não deixa também de fazer parte de uma aprovação, porque precisa de muita persistência para você cumprir, né, aquele currículo, e muita coragem também para pedir o teste, né? E a partir dali, quem for bem sucedido passa a se tornar um probacionista, né? A Santa Ordem ela não existe no plano físico, né? Esse é o grande mistério, vamos dizer assim, porque é um trabalho invisível, porém que mexe totalmente com o nosso ser como um todo. Então, ele atua no nosso físico, no nosso emocional, no nosso psicológico, no nosso mental, na nossa vida cotidiana. Então, ele realmente, a egrégora em si, a egrégora espiritual da ordem, ela faz a nossa vida um furacão, né? Com o objetivo, no primeiro momento, porque nós temos a primeira ordem, né, que a gente anda primeiro, que a gente chama de Golden Dawn, que é a primeira ordem da Santa Ordem, e que dali o objetivo é a parte de purificação do ego. Então, primeiro tem a aprovação, que é onde o probacionista ele vai ser literalmente provado, onde os principais ordalhos deles são ligados à dispersão e à inércia, exatamente para ver se ele consegue sair do lugar, para ver se ele vai conseguir ter essa persistência para ele fazer essa passagem, né? Cruzar essa porta para Malkuth. E ali ele já consegue sentir um pouquinho, em doses muito, muito pequenas, mas ele consegue sentir um pouquinho de tudo que ele vai encontrar pela frente. Tem pessoas que são mais sensíveis a isso, outras nem tanto. Geralmente, as que são muito mentais, muito que gostam de racionalizar muitas coisas, já não sentem muito isso. Mas, então, ali realmente uma preparação e também é um momento do aspirante pensar realmente se ele quer seguir ou não. Isso também é muito importante, né? O grau, ele está ali também para isso, né? Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque Astro Argento enfim, dá para ficar falando aqui. Um resumo básico. São os primeiros passos, vamos dizer assim, né? Depois do neofitado adiante, já é uma outra história, né?
Vamos começar do início, né? Um minutinho. Magia versus Magic, o trabalho de percepção para o probacionista da AA, mais conhecida como Santa Ordem. O objetivo, primeiro, vai ser apresentar, fazer um contraponto da magia com Magic, que é uma coisa que muita gente não fala, né? E tem vamos dizer que é a cereja do bolo do trabalho da AA, está ali, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Magia é a arte de transformar a realidade. Está contida nas mais variadas crenças, se não em todas, como forma de conexão com uma força superior, divina, sobrenatural, seja ela qual for, com o propósito de mudar o fluxo natural da vida mediante a manipulação de energias disponíveis na natureza. O fator determinante da magia é a intenção do operante. Então, é a partir dessa intenção que ele, através dos seus pensamentos, que ele que ele projeta isso no baixo plano astral, que quando alimentado, né, com a força, né, desse próprio pensamento dele, acaba se projetando no mundo físico. Só que, se for parar para pensar, nós fazemos isso o tempo inteiro. E nós somos seres pensantes, né? Então, principalmente quando a gente fica naquele pensamento repetitivo, então ali a gente está fazendo magia sem perceber. Então, né, a grosso modo, a gente pode dizer que o mais cético dos céticos, ele faz magia o tempo todo, sem ter a menor noção disso. Conforme Crowley e Magic, em teoria e prática, Magic é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Todo ato intencional é um ato de Magic. Acho que dava para fazer isso, não dá, né? Palavras do Titio Crowley. Deixe-me explicar em poucas palavras como foi que eu concebi a palavra Magic no estandarte que tenho carregado diante de mim durante toda a minha vida. Eu experimentei dificuldade em achar um nome que definisse minha obra, bem como ocorrera com Blavatsky, alguns anos antes. Teosofia, espiritualismo, ocultismo, misticismo, todas essas designações sugeriam conotações indesejáveis. Eu escolhi, portanto, o nome Magic, como essência ao mais sublime e, na atualidade, do mais desacreditado de todos os termos ao meu dispor. Magia é a arte de transformar a realidade. E Magic é a ciência e a arte de causar mudanças de acordo com a vontade. Teoricamente, não seriam a mesma coisa? Pois eu digo que em praxis, não. Magia, como algo adimensional, como eu disse anteriormente, se faz magia mesmo que de maneira inconsciente, né, que abrange inúmeras possibilidades de uso conforme a intenção do operante, acabou se tornando um termo ordinário para o Crowley, quando ele percebeu, né? Meu trabalho anterior foi mal compreendido. Atraiu muitos entusiastas e excêntricos, débeis, buscando na magia um escape da realidade. Eu mesmo fui atraído desta forma. E tem repelido muitas mentes práticas e científicas, as que eu mais desejara influenciar. Então, aí a gente entra num assunto que é fundamental,
as pessoas entenderem também esse clique do Crowley, sabe? Que muita gente dá milhares de nomes para magia, né? Muita gente diz magia branca, magia negra, mão esquerda, mão direita, mas voltando àquela questão de que todo mundo faz magia o tempo todo, isso acaba virando o quê? Balela, não é verdade? Então, eu prefiro utilizar magia em prol do ego e magia em prol do eu, do espiritual. E foi isso que o Crowley quis quando ele resolveu trocar magia por magic. Porque ele não queria mais pessoas procurando por Telema ou pelo sistema que ele estava criando para fazer coisas, né, para fazer coisas para alimentar o seu ego. Porque o objetivo da Santa Ordem é exatamente o contrário. O objetivo da Santa Ordem é a purificação do ego, é trabalhar em cima do eu. Então, era isso que ele queria. Agora vamos entrar no trabalho de percepção, que tem toda essa ligação com o Magic, que vocês vão compreender. É o foco do trabalho. Oi. Antes de você Diga. entrar nesse assunto, deixa eu fazer uma pergunta, né? Sobre Diga. essa questão do ego e do eu espiritual e da percepção que as pessoas têm da Santa Ordem, uma crítica muito comum que a Astro Argento recebe é que ela está fora da realidade atual, né? E que, portanto, as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa transição de magia para Magic, porque o sistema da Santa Ordem, teoricamente, não caberia mais na rotina contemporânea. Eu, obviamente, discordo, imagino que você também, mas qual que é a sua percepção do tema, né? Por que há essa dificuldade tão grande em adaptar o caminho da Santa Ordem para essa rotina, de maneira a fazer essa transição magia-magic? Olha, em primeiro momento, talvez o principal deles está na aspiração da pessoa. A Santa Ordem, assim como Telema, está para todos, mas nem todos estão para Telema ou para a Santa Ordem. A Santa Ordem, ela tem um trabalho muito difícil de ser feito. Então, quando uma pessoa resolve entrar, ela tem que estar disposta a entrar de coração aberto e aguardar, né, o que tiver que vir. Então, se ela já tem uma família estruturada, se ela tem o trabalho dela, se ela tem todos esses afazeres, né, rotineiros, ela precisa pensar nisso antes de entrar para lá. Não vai ser fácil, sabe? Não vai ser fácil. Mas há como sim ajeitar. Se você deixar pelo menos 1 horinha por dia para fazer uma prática, que eu sei que é muito difícil, né? Principalmente no início, depois também, porque os ordalhos, eles vão... Você vai levando, eles não terminam por ali, não, né? Não existe apenas o ordalho daquele grau e pronto, acabou, né? Ele vai, vamos dizer assim, ele vai continuando nos demais graus, né? Você vai carregando. Então, por exemplo, o probacionista, dispersão, vai estar ali presente o tempo todo. Então, o objetivo do ordalho é você superar isso. Você vai superar isso através do quê? Da sua persistência. De você guardar o seu lugarzinho ali, sabe? Aqueles 5 minutinhos do resto. Você guardar aquela 1 horazinha para você fazer o RMP, ou a prática que o aspirante tiver escolhido,
e depois para anotar no diário. Então, vale muito da organização da pessoa, vale muito da disciplina da pessoa e principalmente da responsabilidade dela. Então, quem entra na Santa Ordem buscando status está perdendo tempo. Já digo isso, porque a Santa Ordem ela tem um trabalho extremamente rigoroso, de cunho espiritual e de autoconhecimento. E é um sistema que funciona. Mais alguma pergunta? Ou eu posso continuar? Pode continuar. Então, voltando. Trabalho de percepção. O foco do trabalho mágico da Santa Ordem é obter o conhecimento e conversação do Sagrado Anjo Guardião, em prol do eu, que eu acabei de dizer, Magic, da evolução enquanto espíritos vivendo na carne, considerando que o corpo é veículo do ego que se alimenta e se fortifica com os desejos e necessidades mundanas, perecíveis na linha do tempo. Ou seja, sempre tem aquilo que permanece. E isso é uma descoberta incessante durante todo o processo, durante toda a jornada na Santa Ordem. Com isso, sob a ótica do sistema da A, realizar Magic é desenvolver a consciência a partir do treinamento mágico, aprimorando as percepções quando da vivência e superação dos ordalhos, objetivando com isso estreitar cada vez mais os laços com o eu, em prol da consecução do SAG, em detrimento disso, dar os primeiros passos para a manifestação da verdadeira vontade. Magic, né, é aquilo executado de maneira interna, é através de um trabalho interno, sabe, como meio de religare para essa consciência universal, para essa individualidade que a gente busca, né, que está acima de Tifari. Então, esse é o grande objetivo de Magic. Né? E é a partir desse trabalho que se provoca essas mudanças internas. Né? E quando essas mudanças internas são provocadas, acontecem o quê? As mudanças de paradigma. Tudo que a gente vivencia, ou melhor, o nosso olhar do mundo, é diretamente proporcional ao nosso estado de consciência. Então, acaba que é um processo cíclico. A mudança de paradigma leva a novos estados de consciência que geram novas visões do mundo, né? Porque, de novo, né, a nossa realidade é a projeção da nossa consciência. Magic é a ciência de entender a si mesmo e suas condições. É a arte de aplicar esse entendimento à ação. Só um minutinho. O provacionista. Cheguei na parte central aqui do assunto. Vamos lá. Antes de você entrar nesse assunto, só porque estava bem ali no assunto do slide anterior, né? A superação dos ordalhos. Mas o que são os ordalhos? Por que o processo é baseado em ordalhos? Porque a partir da superação deles que nós vamos nos depurando. Porque os ordalhos, eles são
eles são cegos, né? A gente não sabe de onde que eles vêm. Então, eles podem vir, enfim, partindo de inúmeras condições, e eles ativam gatilhos que estão no nosso inconsciente, que acabam vindo à tona, entrando naquele contexto, né, de a gente projetar realidades. E então, a gente acaba que, como é que eu vou dizer? Acaba que eles fazem com que a gente passe por situações que a gente precisa superar para que haja esse trabalho de depuração do nosso ego. Né? Porque nós somos ego. Né? Mas vão ser sempre situações que eu vou dizer que eu não tenho como afirmar, porque cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é de um jeito, né? Cada grau, sim, tem o seu ordalho. É o calcanhar de Aquiles de cada um. Sim, sim. De acordo com o trabalho do grau. Agora, uma coisa que é interessante, já que você falou no ordalho, não sei se eu posso deixar para o final. Eu falo agora. Você que sabe. Os ordalhos são sempre de cunho espiritual, tá? Eles não são aqueles problemas do dia a dia, eles não têm nada a ver com problema familiar. Pode até ter, mas já é uma coisa mais aprofundada. Mas não tem nada a ver com aquele acidente de trânsito, não tem nada a ver com, sabe, coisas do dia a dia. Muita gente confunde isso. Ah, estou cheia de ordalho porque eu estou cheia de coisa para fazer, eu não consigo fazer nada. Não é por aí. Vencer o ordalho também. Oi. O ordalho parece que é feito sob medida para cada pessoa, né? E nem se a própria pessoa falasse assim, não, isso deve ser a coisa mais terrível que poderia me acontecer e tal. E não é, porque os caras são muito criativos e sempre é um negócio que é muito pior do que... Mesmo se você mesmo falasse... Sempre pode piorar. Qual é a pior coisa que poderia me acontecer? Ah, isso. Não, na ordalha sempre os caras arrumam um jeito de ficar melhor. É a superação do nosso próprio ego, a superação dos nossos medos, a superação dos nossos traumas. Então, ele pega sabe, naquela caixinha que está lá guardada, lá no fundinho, sabe, no nosso inconsciente, que a gente esqueceu ela lá, então ela vira à tona para a gente resolver aquela pendência, vamos dizer assim. Então, para quê? Porque a gente precisa superar, que a gente está aqui para evoluir, né? Então, a gente não tem que largar tudo isso para trás, tem que desapegar. O processo de purificação é um processo de desapego. E só uma curiosidade, né, falando de ordalho, que o ordalho vem do latim ordalho, né, ou ordal, ordel, que é do franco, né, ou do teutônio. E em todas elas tem como significado justiça divina. Só que, em Telemann, não há Deus senão ser humano. Ou seja, de quem é essa justiça? Né? Ela é interna, ela é nossa. Por isso que ela é tão pessoal, por isso que é um processo tão pessoal. E eu posso usar um pouco mais. A gente pode trazer isso para um auto-julgamento ou ajustamento. Falamos aí do ato 8 do Tarot de Tote. Então, eu deixo aí só para a galera pensar um pouquinho sobre esse ato, que por acaso é o nosso ano telêmico. Né? Posso continuar?
Eu acho que o Robson tem uma pergunta. Era mais uma afirmação, na realidade. Todo trabalho iniciático envolve... Para as pessoas que não conhecem ordens iniciáticas, esse tipo de coisa, eu gostaria de dizer para vocês que não fiquem pensando que entrar numa ordem você vai ganhar coisas que vão te ajudar, não. Na verdade, você vai trabalhar a si mesmo de uma maneira muito bruta. Você vai ter um trabalho maior ali e a ordem não vai facilitar a sua vida. Muito pelo contrário. Entrar numa ordem vai fazer com que você trabalhe mais intensamente, e vai fazer com que você tenha todo esse trabalho para sua evolução. Então, ninguém vai ficar pegando na sua mãozinha e falando, ó, vem por aqui, que é mais fácil por aqui, não. Vão fazer você passar pelo processo e acredite, quem vai passar é você. Eles não vão fazer nada. Eles vão ficar olhando você passar o processo e te orientar, no máximo. Então, a galera que está querendo entrar numa ordem, não fica pensando que vai ser algo gostoso, que vai, eu vou entrar numa irmandade onde as pessoas vão me carregar nos braços. Não. É tudo menos isso, galera. Você que não conhece uma ordem iniciática por dentro, entenda que adentrar a esse meio, basicamente eu estou pedindo mais problema. Tá? Eu estou pedindo mais trabalho, eu estou com muito tempo ocioso e agora eu quero me dedicar a algo. Eu disse alguma coisa errada aí, galera? Não. Posso só não complementar disse. a fala do Robson? Sim, claro. A impressão que me dá é que a pessoa está muito acostumada às escolas, que pega o aluno pela mão e vai levando ano após ano. Na ordem iniciática, não. Você está lá para fazer prova e para provar que é capaz. Nós temos o papel do instrutor, né? Que é um papel que é o guia, mas ele mostra caminhos, ele dá dicas, mas de forma alguma ele pega na mão e leva. Né? Muitas vezes o instrutor também ele puxa orelhas, porque afinal de contas ele também tem aquela função de chegar para o seu instruído e dizer, olha, você está viajando, olha, você está enrolado em situações que o caminho não é esse, não é por aí. Então, tem um papel assim, firme do instrutor, mas de forma alguma ele vai te levar pela mão, porque é você que tem que querer. Se você não quiser, não adianta. Não adianta o instrutor dar respostas que a pessoa não vai captar. Inclusive, porque quando ela está enrolada, o nível de consciência dela também fica enrolado. Então, ela não vai captar. Você pode dar ali, de mão beijada tudo. Porque, às vezes, a gente faz esses testes, a gente testa muito nosso instrumento. Eles não percebem isso. E as respostas estão ali. Mas não chegou o momento dele ainda. Então, é isso. Cada um no seu tempo, cada um no seu processo, cada um na sua briga interna, cada um por si. Só complementando um pouquinho antes de você continuar, Paulo, né? Para as pessoas entenderem que quando você ingressa numa ordem, ou melhor, você busca ingressar numa ordem, né? Você não tem um compromisso com a ordem, você tem um compromisso com você. Sim, você não tem nem com a ordem, nem com o instrutor. Exatamente, é um compromisso com você, é um compromisso para mostrar a sua melhor versão, se lapidar e eliminar aquilo que existe de grosso ainda em você. Por isso que parece ser tão problemático, porque você precisa matar o seu eu antigo para colocar um eu novo no lugar. E isso envolve abrir mão de muita coisa que às vezes você não quer abrir mão ainda. Sim. Isso dói. Muito. Não querendo apavorar ninguém, mas é sendo realista mesmo. Né? Bora continuar? Sim. Então, a gente vai entrar agora no trabalho de percepção. Probacionista.
O mais comum é que ainda no período de estudante, ele já vai criando expectativas demais quanto o trabalho que ele vem a vir a desenvolver. Então, quando ele se torna probacionista, principalmente depois de um tempo que ele assina o juramento dele, acontecem dois fenômenos, vamos dizer, dois fatos muito básicos, não sejam nem fenômenos, são fatos. Ou eles ficam completamente deslumbrados e perdem totalmente o foco do trabalho, ou eles ficam completamente desapontados e estacionam. O único fator em comum aí, em ambos os casos, é a frustração. Então, a frustração é o mais comum naquele que está iniciando o processo. É o que faz muitos desistirem, porque não entendem, passam a não entender realmente o que está acontecendo, ficam exatamente muito perdidos. Né? Observa nos probacionistas fatores que se conjugam, criando características bem marcantes que são recorrentes. Por exemplo, intelecto com deslumbre resulta em viagens na maionese e alto nível de dispersão. Intelecto com ceticismo resulta em falta de credibilidade na função do treinamento e, novamente, alto nível de dispersão. E quando eu menciono dispersão, o principal ordalho do probacionista, me refiro à evasão das práticas. Quer por gastar um tempo extraordinário em busca de conhecimento que nada acrescenta no trabalho do grau dele, ou quer por preguiça, esquecimento ou por priorizar qualquer outra atividade. Aquela velha história do momento do hash. Você fica ali o dia inteiro, cara, vai dar 18 horas eu tenho que fazer o hash. Vai dar 18 horas eu vou ter que fazer o hash. Aí quando dá 17h59, passou uma mosca, já era. Só de observar o caminhozinho da mosca, apagou totalmente a memória do hash. Você vai se lembrar dele tempos depois. Fala, caraca, cara, o hash. É sempre assim. Isso é com todo mundo. Sabe? Então, um conselho, até para os probacionistas, lembrou, fez. É melhor foco. E depois vocês vão ver por que enfim, que muitas vezes horários não querem dizer grandes coisas. Voltando, em meio às frustrações, vejo que surgem questionamentos como: onde estou errando? O que seria não intelectualizar? Por que devo realizar os rituais, sendo que não estão me levando a lugar algum? Nada acontece, não sinto e não vejo nada. E eu vou ser muito sincera a vocês. As práticas não levarão a vocês a resultado concreto nenhum, porque o grande objetivo delas é tirar a atenção de vocês do mundano, pelo menos naquele momento, para vocês se reconectarem a si mesmos, sabe? E além disso, realizar o famoso trabalho de percepção. Ignis, Sim. então, de certa forma é semelhante, tem paralelos aí com uma prática física, uma prática marcial, por exemplo, quando você, para quem treina arte marcial, né, que começa aprendendo aquelas formas, né, como kata, os katis, que acaba sendo
primeiro um sair, né, do lugar comum, na qual você aprende pela repetição determinadas habilidades para que depois você consiga almejar voos maiores, né? Sim, sim. A disciplina, né, principalmente, né, nas artes marciais é crucial. Inclusive o próprio Mota, né? Ele sugeria que os instruídos dele fizessem artes marciais. Exatamente para ganhar essa disciplina, sabe? E perceber através disso a evolução, né? E depois eu vou falar mais para o final sobre o trabalho de percepção e a importância do corpo, né? Que tem muito a ver com isso. Que era um dos motivos também que o Mota sugeria, né? E tem outras condições também, mas vamos deixar um pouquinho mais adiante. Então, o que seria, né, esse trabalho de percepção? Muitos confundem. Acho que a maioria das pessoas confunde isso, né? Porque acha que trabalho de percepção é você misturar tudo, sabe? Você está fazendo ritual e, enfim, estou sentindo frio, estou sentindo uma agonia, estou sentindo... Aí começa a sentir uma porrada de coisa que, na verdade, nem existe. Sabe? Muitas vezes é do psicológico da pessoa mesmo. Ou exatamente do deslumbre da pessoa, que é o mais comum, né? Então, o ato de perceber é diretamente ligado ao ato de sentir. Porém, o verbo sentir tange um limite tênue entre sentimentos e sensações. E para compreender o que seria o trabalho de percepção, é imprescindível esclarecer as diferenças entre esses dois eventos. Os sentimentos estão diretamente ligados às emoções, a capacidade de ser facilmente comovido ou impressionado por algo ou alguém. Relaciona-se a afetos e desafetos e aos instintos morais do indivíduo. Enquanto as sensações se relacionam com os 5 sentidos do corpo humano, que, quando estimulados e transmitidos ao cérebro, à consciência, são interpretados e transformados em ideias e percepções. Com isso, as sensações e as percepções estabelecem um processo contínuo dentro de uma prática mágica ou ritualística. Eu queria até ressaltar que isso que eu estou colocando é voltado exatamente ao trabalho do probacionista, que é a importância de distinguir as sensações das emoções e sentimentos. Então, num primeiro momento, você tem que apenas perceber sem classificar, que é a coisa mais difícil que tem para o magista, né? Que é você ser um espectador de si mesmo dentro de uma prática mágica. E para que isso? Que é para você ganhar uma expertise sobre todos aqueles elementos que você tem dentro de uma ritualística, mas sem se envolver com eles. Então, você vai se observar, você vai observar cada passo, sabe, passo a passo daquele ritual, mas sem se envolver. Porque você precisa primeiro, principalmente no probacionato, no neofitado, tá completamente dominando essa prática, porque futuramente você vai trabalhar aí sim com as emoções e com sentimentos. E como é que você vai percebê-las sem classificar se você não dominou a parte, vamos dizer, física antes? É uma dificuldade gigantesca.
né? Então, por que trabalhar a percepção? Porque não há mudança de paradigma, muito menos iniciação, sem percepção. É como eu disse, entretanto, o maior desafio é perceber sem classificar, o que significa que precisamos nos isentar de fazer qualquer julgamento sobre nossas percepções, porque a intenção é não intelectualizar ou conceituar. O trabalho de percepção é descritivo, como se o operante da prática ou ritualística estivesse narrando do ponto de vista do executor e do espectador simultaneamente. E por que isso? Porque o intelecto, como excelente subterfúgio do ego, prega peças. O que eu quero dizer com isso? É que nós lemos muito, nós estudamos muito, e nós temos a tendência a projetar todo esse conhecimento nas nossas práticas. Então, na hora de fazer uma leitura delas, a gente, na realidade, quando começa a julgar, porque começa a raciocinar sobre tudo aquilo que a gente já leu, já aprendeu, já viu, a gente projeta. E a gente, depois, tá na hora de descrever, né, o que está... esse trabalho, no caso, na hora de colocar isso no diário, você vai colocar experiências que, na verdade, não são suas. São experiências de terceiros, são experiências de livros, são experiências daquilo que a sua consciência, na verdade, está longe de alcançar. Então, por isso, essa necessidade de não classificar, de não intelectualizar, de não conceituar. Então, primeiro, veja, observe, anote, para depois, lá na frente, você se lembrar disso e você fazer aquela ligação, era isso que eu estava percebendo, né? E fazer o link, entender exatamente esse processo. O ser humano é capaz de ser e usar qualquer coisa que percebe, porque tudo que ele percebe é, de certo modo, uma parte de seu ser. Ele pode, desta forma, subjugar todo o universo do qual ele é ciente à sua vontade individual. Aí, voltando àquelas perguntas lá de cima, né? Deixa eu ver aqui. Nada acontece, não sinto nada, não vejo nada. E aí? Por que que eu estou, né, praticando, né? E aí eu questiono, o que você desejaria sentir, né? O que você gostaria de ver numa prática? Né? Isso é uma pergunta que eu questiono, sabe, que eu faço muito aos meus instruídos. O que você quer ver? O que você quer encontrar? Né? Porque, afinal de contas, é tudo a nível de imaginação. Né? Então, a gente não vai ver nada fisicamente acontecendo na nossa frente quando a gente está fazendo, por exemplo, o ritual do pentagrama. O pentagrama ele não vai se manifestar, aquilo vai estar na nossa imaginação. Então, é todo um processo de visualização, é todo um processo de literalmente, de imaginação mesmo, sabe? Então, esses fenômenos extrasensoriais que muita gente espera,
isso vai trazer muitas frustrações, porque eles não vão acontecer, né? Inclusive, é muito bom ressaltar que muitas das coisas que a gente visualiza nos rituais também são projeções nossas, né? Então, muitas vezes a pessoa diz, mas eu vi no RMP, por exemplo, o arcanjo Rafael fazendo um símbolo para mim. Não tente entender o símbolo, apenas entenda que ele é uma projeção de alguma coisa sua. Só isso já basta. Porque muita gente já vai querer, não, porque ele fez isso para mim, porque ele está querendo dizer isso, aquilo outro, e não é nada disso. Aquilo é uma projeção sua. Porque tudo é interno. Então, tudo são projeções nossas, sabe? Não vem de fora. Então, esses arcanjos também são projeções nossas. É à toa que cada pessoa tem uma visualização individual, nenhuma visualização é igual à outra, né? Magic, como produto de um trabalho interno, por meio da percepção, está diretamente ligado ao estado de gnose, que nasce de um processo íntimo, pessoal, que acontece de forma sutil e paulatinamente. Só a partir do aprimoramento das práticas, utilizando como ferramenta primordial o trabalho de percepção, que se é capaz de alcançar estados de gnose e, com isso, mudanças de paradigma. O estado de gnose não acontece no intelecto, mas sim a nível espiritual, através do transe, do estado alterado de consciência ou por meio da cognição, cuja compreensão adquirida acontece mediante intuições e insights. Mais uma vez, eu ressalto a importância de se praticar, porque, por mais que pareça algo repetitivo, principalmente quando se usa essa técnica, né, de não classificar o que você está fazendo, isso vai lapidando esse seu processo de percepção. E em algum momento, isso vai te levar a insights, vai te levar a intuições, e vai te levar a transes e automaticamente a estados de gnose. Trabalho de percepção e o corpo. Uma das coisas mais negligenciadas nas práticas e ritualísticas é o corpo físico. Ele acaba ficando em segundo plano ou mesmo sendo esquecido por causa da supervalorização do intelecto. Mas não dizem que o corpo fala? Quando se traz a prática para o corpo, ele passa informações por entre as sensações que, ademais ao fato de se auto-perceber, você estará direcionando sua atenção para o momento presente, assim como procede com os asanas na yoga. Um exemplo disso, no caso da prática para o probacionista, o próprio Liber-Resh, onde a gente trabalha Assunção Forma Deus, onde a gente trabalha os elementos em si, né, trazendo os elementos para o corpo, isso vai gerando insights, isso vai gerando sensações que, com o tempo, também vai acabar gerando estados de gnose. Então, tem uma importância ali muito grande. A Ascensão Forma Deus é um excelente trabalho de percepção em conjunto com o corpo. E o mais interessante do Resh é
que independente de ser homem ou mulher, você está trabalhando com deidades aparentemente, né? Femininas e masculinas. Então, o homem ele vai assumir uma forma deusa de Hathor, por exemplo. E isso é riquíssimo, sabe? E também tira esse estigma, né, de que só a mulher pode trabalhar de forma deusas. Homens também podem fazer isso, assim como o contrário, né? Como também a mulher trabalha a forma Deus de Hor. Outro também, que eu já ia esquecendo, que tem no Liberó, que é a vibração de nome divino. Quando você traz essa vibração para o corpo, ele também te traz sensações que levam a estados alterados de consciência. Então, é um outro atributo dentro de um ritual que vai também, com o tempo, fazer com que você entre nesse estado de gnose. Magic consiste simplesmente em ser e fazer. Eu deveria adicionar sofrer, pois magic é verbo, e é parte do treino usar voz passiva. Isto, entretanto, é mais uma matéria de iniciação que de magic no senso ordinário da palavra. Não é minha culpa de ser, é desnorteante, e fazer é desesperador. Toro, Paulo tem uma pergunta. Sim. Obrigado, Bárbara. Antes de você passar para o próximo slide, você trouxe a importância do corpo físico, né, que é fundamental em qualquer prática. Né? Você pode explicar para a gente um pouco como é que é essa relação do cuidado com o corpo físico? Por exemplo, vocês recomendam abstenção de alguma coisa? Ou você pode comer qualquer coisa, beber qualquer coisa ou não? Seria melhor, além dos exercícios, a questão da dieta, ela está presente também nessas recomendações? Faz pessoa a pessoa. A gente dá essa liberdade, porque faz parte do trabalho essa experimentação. Né? Então, até isso faz parte do trabalho. Tem pessoas... A única coisa que vamos supor que é desagradável para a maioria das pessoas, por exemplo, é trabalhar asana com a barriga cheia. Né? Porque a pessoa, literalmente, ela vai dormir. Né? Mas tem pessoas que conseguem. Né? A única coisa, por exemplo, eu não curto usar qualquer tipo de droga ou mesmo álcool para fazer minhas práticas, sabe? Eu acho que isso me atrapalha, principalmente atrapalha essa parte do trabalho de percepção, né? Mas tem pessoas que usam e tem o resultado delas, né? Eu acho que aí não cabe julgamento, mas sim experimentar mesmo. Sucesso acho que isso que é o mais importante. Oi? Sucesso é tua prova. Sim, vai de pessoa a pessoa e ela vai chegar no momento que ela vai ver, eu acho, tá? É um chute, uma especulação mesmo, que ela vai ver que de cara essa frase limpa, do Crowley ainda é a melhor de todas, né? Sucesso é a tua prova. Ela resume sim, total. tudo. Total. Porque, na verdade, esse sucesso, ele não chega nunca. Se for parar para pensar, a gente está muito mais no fracasso do que no sucesso. Inclusive, tem até um trecho ele fala das armas mágicas, que fala do livro, que ele diz que, na hora de escrever no livro, a última palavra que deve ser escrita é o sucesso, porque ele está fechando o livro. E durante todo esse processo de escrita, sempre vai aparecer o fracasso N vezes, sabe?
Então, é isso mesmo que você disse. Sucesso, a tua prova, ela está com a gente todo momento. Eu brinco, às vezes, da palestra e falo assim, cara, que não adianta que você fala assim, sucesso é tua prova. Aí você fala, eu fiz tal coisa, eu aprendi a pintar. Aí você vai lá, pintou e falou, esse quadro é uma obra-prima, aí você vai escrever sucesso. Aí você vai no banheiro, a hora que você voltar, você pegou o seu celular e viu um TikTok que o cara ensina você a pintar com ouro, qualquer coisa. Aí você já vai olhar para o seu quadro e falar, pronto, dá para fazer melhor, ponto, já era seu sucesso. Sim. Já foi lá para frente. Sim. Vai sendo eternamente isso, né? Um caminho. Sim, é um excelente exemplo até para a prática mágica. Porque a ideia é ir aperfeiçoando. Né? Então, a gente nunca para, a gente está querendo... Às vezes nem querendo, essa é a verdade. Na verdade, a gente, quanto mais pratica, mais vai aperfeiçoando, mais percepções diferentes a gente vai tendo, sabe? E mais insights. Aí você já entra num transe com mais facilidade, né? Porque é assim, é a prática. E você volta para fazer a primeira prática e já fica completamente diferente, né? Sim, tinha um comentário que fala assim, a gente começou aqui com esse bate-papo lá na pandemia. Se alguém voltasse no passado e falasse que vocês iam gravar 300 episódios, eu ia falar, mas eu ia ficar com preguiça, eu ia desistir. Eu ia falar, mas de jeito nenhum que vou começar esse trampo. Tá? E aí, quando chegou no 200 e pouco, falou assim, agora vai ter mais 6 caras gravando junto e cada um é especialista de uma área. E vocês vão... Eu ia falar, cara, é muito trabalho isso, cara, eu não vou fazer isso. Isso está acontecendo naturalmente, né? Exatamente, é sempre um passo de cada vez, né? Por isso que o pessoal fala, às vezes vou falar com o meu sagrado anjo. Se ele chegar e falar para você tudo que você vai fazer, muito provavelmente você vai falar, não vou fazer, vai dar muito trabalho isso, não tem a menor condição. Inclusive, não é tanto falar, objetivo final, é a jornada, né, galera? É a jornada que é o processo, não é o produto final. Não, o produto final, para ser sincero, eu acho que ele nem existe. Exato. Não existe o produto final. Existe a jornada, o processo, o fazer, né? O final é uma coisa abstrata que a gente nem sabe se existe mesmo. Sim. Porque a iniciação é durante o processo. Né? É um processo cíclico. É o famoso morrer, sabe? Para depois nascer de novo, e fica assim, é vida, morte e nascimento, vida, morte e nascimento, o tempo inteiro, exato, o processo inteirinho é nisso, sabe? Então, qual é o fim? Não sei, talvez a morte física? Também não sei, sabe? Então para que ânsia de resultado? Né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar depois, que é uma dica, né, para o probacionista, né? O trabalho da A é para a vida toda. E alcançar a maestria é pura ilusão. Por mais conscientes que nos tornemos devido às diversas iniciações que passamos durante a jornada, sempre seremos humanos, errantes, cheios de problemas de qualquer gênero e continuamente em busca de nos melhorarmos. Mas tudo acontece aos poucos, cada um no seu ritmo, não há regras. Quanto mais perfeição quiser alcançar nas práticas, mais ansiedade vai gerar e expectativas de obter um resultado irão surgir. Perfeição não existe e nunca existirá. Por isso, mantenha sempre como seu mantra diário, pois vontade pura, desembaraçada de propósito, livre de ânsia de resultado, é toda a via perfeita. E é isso, gente. Agradeço a todos, sabe, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho. Não sou incrível para falar em público, mas estou sempre... Senhora, nem se preocupa que essa palestra é aquela que o pessoal vai vir assistir 2, 3 vezes. Sim. É porque são assuntos muito importantes. Até porque
ele vai assistir. Tem muita coisa que você falou que às vezes o cara que vai assistir a primeira vez não vai pegar. Não vai pegar. E aí ele vai lá no grupo do canal, o Telema, e vai ver as outras palestras, e aí depois, na hora que ele voltar, ele vai olhar e falar: mas onde que a Soror falou isso que da outra vez eu não escutei? Sim, E aí vai conversar com a pessoa. Você falou pelo menos uns 3 níveis diferentes nessa palestra. Sim, são muitas camadas o tempo inteiro, sabe? E sim, tem pessoas que vão pegar no literal, tem pessoas que vão conseguir ver ali nas entrelinhas, sabe? Mas, enfim... Até porque falar sobre a Santa Ordem sem falar demais é algo muito difícil. Sim, é abstrato. Falar sobre a Santa Ordem, falar sobre o trabalho da Santa Ordem é muito abstrato, né? E eu confesso que eu não sou incrível para falar em público, né? Então, também é um desafio para mim. Muito didático. Eu estou aqui quebrando esse desafio, porque é isso, entendeu? É isso. É sim, foi ótimo, maravilhosa. Paula, teve 2 perguntas aqui no chat muito interessantes. A primeira é Daniel, eu não lembro o sobrenome, que é aquela pergunta que sempre surge, né? Desejo e vontade, qual é a mesma coisa? Não é? Se não é, qual é a diferença? Não é. Desejo é ego, vontade é o eu, é o espiritual. Desejo é você ter um carro, né? O eu, né, no caso, a vontade é você dirigir esse carro. Então, são coisas assim bem diferentes. As pessoas confundem. Porque o desejo é mundano, o desejo é perecível, sabe? E a vontade, ela está muito além disso. Né? Ela está muito lá na frente. Né? A única coisa que eu posso dizer é que as ferramentas que a gente tem para conseguir um dia entender exatamente o que é a vontade, ou essa verdadeira vontade, né? Que muitos telemitas confundem, ou muitas pessoas que são de fora também leem Telema, estudam Telema e confundem. As ferramentas são ego e aspiração. Por que o ego? Porque a gente não vive sem ele. Ninguém aniquila ego. A gente purifica, a gente trabalha em cima dele. Né? Então, essa coisa de matar ego é se matar. Né? Não tem como. Né? Então é isso. É maravilhosa a colocação. Essa purificar o ego e não matar é sensacional. É isso aí mesmo. Pô, a Soror foi... Só um momentinho, Marcelo. E a outra pergunta é: o que acontece ao probacionista se o seu instrutor faz a passagem, falece, ele passa a ser instruído por outro? A pergunta mais técnica do Ed. Sim. Geralmente ele passa para o instrutor do seu instrutor, né? Mas pode ser que não. Pode ser que o chanceler da linhagem passe ele para uma outra pessoa. Ou ele também tem a escolha de se desligar dessa linhagem e procurar uma outra, né? Mas o caminho não está acabado, não. Ele pode continuar, tranquilamente. Pô, Soror, foi maravilhoso. Só tenho que te agradecer. Eu vou pedir, pessoal, Rodrigo, considerações finais. Bem, foram lançados pérolas que eu espero que as pessoas consigam pegá-las. E foi muita coisa que foi falado aí que é muito importante para muita gente que está começando o caminho e também para aquelas que já passaram, para ter uma nova visão aí, relembrar as coisas, porque às vezes você está lá na prática do dia a dia e acaba esquecendo de coisa básica lá. Mas eu gostaria de falar que veio algumas pessoas aqui com umas perguntas que é para o Mayhem. O vídeo, sim, ele vai para o Vimeo, para que quem está aqui no catarse.me/TDC vai ter acesso e depois ele vai para o YouTube. E vai na íntegra, tá? Não se preocupe, não haverá edições, nem muitos cortes e qualquer outra coisa, a não ser que os Illuminati tivessem assim,
derrubado ela ou algum outro segredo, aí a gente iria ajeitar as coisas. E como o Lauro colocou aqui, a exposição foi ótima, tá, Sora? Muito boa mesmo. E, assim, gostaria de recomendar a todo mundo a se inscrever no canal, colocar o sininho, ir no Catarse, fazer parte do projeto para poder ver esses vídeos aqui, assim, sendo gravados. E, como o Paulo acabou de me falar, de me lembrar, com o Catarse você vai ter acesso à revista de Hermetismo, que eu tô onde você vai ter... Eu tô, se eu não me engano, com o texto da Soror, que o Hor me essa mandou, aqui? Eu não sei se foi na da 14 ou foi nessa. É que agora, hoje eu não vou lembrar, cara. Eu acordei cedo demais, eu tô doidão. Acho que nesse daí é o texto do Hor. E o da Ignis saiu no 14. Mas a pessoa da Abadia tá... isso aqui. Eu não vou achar de jeito Saiu nenhum. no 14 mesmo. Saiu no 14, o pessoal da Abadia de Hetero tem mandado uns textos maravilhosos também. Essa revista, na verdade, o Mayhem, ele tem focado agora, depois da pandemia, em reunir textos da galera que publica, porque a gente percebeu que o pessoal às vezes queria fazer uma referência de um texto academicamente, alguma coisa, aí falava assim, onde você publicou esse texto? Aí você falava, e escrevia assim na bibliografia, né? www, Hotmart, não sei o quê, /index, não sei o quê, aqueles textos gigantes. E a gente falou, poxa, vamos fazer alguma coisa bacana, né? Então a gente fechou um ISBN, montamos a revista, montamos os textos e diversos sites que publicam bastante material legal, a gente está trazendo isso para o mundo material. Robson Belli, considerações finais. E o que é o enoquiano.com.br? Bom, a palestra foi muito boa, como já foi colocado, muitas pérolas aí para o pessoal que está querendo adentrar a Santa Ordem, ou mesmo a qualquer outra ordem, pode pegar como exemplo que foi citado, que não tem erro, que foi citado aqui, tá? É muito importante esse conhecimento que foi passado da questão da percepção e todo o trabalho relacionado aí ao que a Ignis falou hoje para o pessoal. Então, prestem bastante atenção, assistam 2, 3 vezes, de preferência, esse vídeo, em momentos diferentes, para vocês poderem ter percepções diferentes sobre o que foi dito hoje aqui, porque tem camadas mesmo aqui dentro, galera. E eu recomendo você assistir uma vez, 6 meses depois de estudo de ocultismo de novo, e assim vocês vão conseguir pegar algumas nuances aí bem interessantes. Vou falar um pouquinho do Enoquiano. Nós temos um projeto de magia enoquiana, o site é enoquiano.com.br, como está aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra lá. Também eu vou falar um pouquinho do Morte Súbita, que não está presente entre nós hoje, mas tem bastante texto de magia enoquiana, tem bastante coisa de Telema, de vários outros assuntos. Quem quiser conhecer, mortesúbita.net também é um outro site muito bom. O Thiago está sempre com a gente, hoje não pôde se fazer presente, mas também muito bom. Bárbara Knox, suas considerações finais e muito obrigado por ter feito essa ponte entre telemitas. Eu tô lendo aqui as mensagens, tem uma porrada de mensagem. Então, a exposição foi excelente, eu não tinha a menor dúvida. Gente, a competência da Soror Ignis realmente fala por si mesma. Recomendo que vocês entrem no blog da Abadia, leiam os textos dela lá, que são maravilhosos, conheçam o trabalho todo do Telemann para Mulheres também, inclusive gostaria que a Soror comentasse. E eu queria pontuar como esse momento é especial e como aqui no Brasil a gente está construindo um cenário incrível, que não necessariamente existe em outros lugares, infelizmente, mas como aqui nós estamos entre pessoas completamente diferentes e entre telemitas completamente diferentes, né? Então, a gente tem Eclésia Babylon, a gente tem Abadia Hetero, a gente tem linhagens diferentes, porque eu não sou da mesma linhagem da Soror, e todos aqui convivendo em prol da divulgação da lei, em prol da evolução espiritual de todos, do compartilhamento do conhecimento. Então, isso aqui é especial e
é o meu desejo que isso seja o comum cada vez mais e em todos os lugares, de todas as maneiras. Então, assim, sem palavras, só agradecer mesmo. Você é incrível, tá? Então, assim, ai, eu não sou muito boa, ai, mas é sim, é sim. E muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui. E, Antes enfim, poder ajudar mesmo. Antes de eu te passar para as considerações finais, ainda faltam mais dois. Hoje a gente tem o Paulo Jacobina e o Frater Rohr, que eles vinham para dar palestra, mas agora não tem jeito. A gente pescou os caras nos vídeos, eles têm que participar. Então, Paulo Jacobina, suas considerações finais. E o que é a pedra de afiar? Primeiro, agradecer mais uma vez pela incrível apresentação da Ignis, foi maravilhosa, gostei bastante mesmo, né? Acredito que quem está chegando pela primeira vez vai aprender bastante, e quem já está um bom caminho, como o Rodrigo e o Robson comentaram, também vai continuar aprendendo bastante, porque a gente sempre aprende bastante, né? O Pedra de Afiar é um grupo do qual eu faço parte de filosofia, né? É uma filosofia prática que ela visa despertar o seu eu verdadeiro, né? Através de reflexões, nós temos um canal no YouTube, onde você pode conhecer um pouco mais sobre várias coisas. A gente aborda desde magia até filosofia prática, passando por psicologia, análise de conto de fadas, qualquer coisa que possa fazer você se conhecer um pouco mais, né? E mais uma vez, obrigado, Ignis, por tudo. E lembra de divulgar também como o pessoal consegue entrar em contato com você e com seu grupo também. Ela vai ser, eu estou guardando porque eu vou falar com o Frater Rohr agora, considerações finais, e o que é a abadia de Het Herod? Bom, gente, primeiramente, boa noite, parabéns, Ignis. Eu estou aqui embasbacado, não consegui fazer nenhuma pergunta. Ela sabe um pouco da minha história. Eu conheci o velho Euclides em 2009, estou nessa de AA desde 2012, já vi de tudo um pouco nesse Brasil, nesse mundão, e estou embasbacado com a quantidade em camadas de informações relevantes sobre o caminho espiritual, seja qual for a tradição. Agora, para quem for de Telema da AA, tem muita chave aí que ela jogou e isso vai estar na internet. O que é ótimo ao mesmo tempo, né? Porque até para as pessoas irem pescando as chaves, vai precisar de percepção, né? E eu queria muito agradecer a você, Ignis, por essa palestra maravilhosa, e a turma toda aqui do Boteco, né? Eu estou aqui no meu chazinho quentinho, dessa vez não deu para tomar um vinho no boteco, mas na próxima, quem sabe a gente toma um vinho no boteco. Querido Marcelo. Deixa que ela também explique o que é a abadia. Já está tudo com ela hoje. Então, maravilhoso. Então, antes de passar a palavra para a Sora, o Thales. Fala um pouquinho da Eclésia. Tem que comentar que a Sora fez jus ao moto, né? Porque causou um incêndio na cabeça de todo mundo, principalmente quem estiver assistindo aqui no canal depois. E aí tem uma passagem que ela comentou, que aí eu vou até deixar a reflexão que o pessoal entrar depois olhar no canal, até na entrevista que o próprio Rohr fez há um tempo atrás aqui, né, que ele falou sobre essa questão do corpo, que muitas vezes acaba passando, né, sendo negligenciada. E ela fez essa colocação e na hora eu lembrei até do que o próprio Rohr tinha colocado. Então, para quem não assistiu, vale a pena entrar depois aqui, procurar no histórico, que, pô, com certeza soma muito. No mais é isso, pô, fantástico. Muito obrigado, foi maravilhoso. E agora também a pergunta mais importante de todas, que é como é que a gente te acha? Agora falar o que é esse Telema para mulheres e sobre a abadia. E aí falar, eu sei que você já mostrou lá no coisa, mas a gente tem podcast também. Então o pessoal perguntou, pô, mas quando que eu vou estar? Então isso vai para o Vimeo, depois a gente joga no YouTube como boteco, então fica com todas as janelinhas. Aí eu dou uma editada mais ou menos, aí daqui 2 meses entra no YouTube como vídeo, né? Bonitão, com cada um falando e tal. Depois isso ainda vai para o Spotify, para os podcasts, e aí isso entra de volta nos blogs e fica circulando. Então, provavelmente, a cada
X tempos, não só a tua palestra, mas a do Rora, do Paulo, da Bárbara, todas as palestras, elas vão entrando aleatoriamente, ou seja, a pessoa às vezes está acompanhando, ela pega o que você disse, aí no dia seguinte ela vai assistir uma outra palestra sobre Telemann, de repente com o Lomilo Duquette, aí depois ele volta e assiste a tua palestra de novo, então tá dando umas iluminações malucas, essas combinações aleatórias de palestra, né? Então, Sim, repetindo a pergunta, como é que a gente te acha? Tá, eu vou só completar o que o Thales falou, que eu acho que é lembrei de uma coisa bacana. Que até ele estava falando das lutas, né, das artes marciais. Não apenas isso, atividade física no geral, porque é terra. E a gente precisa desse contato com terra, sabe? Não tem como trabalhar sem a gente ter esse aterramento, sabe? Literalmente, sabe? Isso é muito importante para a gente. E para lembrar que a gente está aqui também, né? Então é muito importante a dança, a luta, e também uma forma de escape. Né? Tem muitos trabalhos que a gente trabalha com emoções, assim, a flor da pele. Então, a gente precisa disso, sabe? De botar para fora. Então, uma das coisas é isso, é dançando, é lutando, sabe? Correndo. Então, isso enfim, é uma dica. E como que vocês me acham? Na Secretaria da Badia. Secretaria da Badia, vocês podem... Eu vou estar lá o tempo todo, é secretaria@badiadetelemann.com. Tem o Telemann para mulheres. Eu tirei umas férias, acho que a galera deve ter percebido quem acompanha. Também sou filha dos deuses, então preciso tirar umas férias, né, das postagens, mas daqui a pouco vai entrar com tudo de novo, né? E sobre a Badia, né? Você perguntou o que seria a Badia de Telemann. A Badia, ela é um portal para a Santa Ordem, né? É um braço físico para a Santa Ordem. Já que ela não existe no plano físico, a gente vai precisar de uma ponte. Então, o ROR, há uns anos atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos, criou a Badia para servir como essa ponte, né? E não apenas para isso, né? Também para ser uma escola também, né? Onde tenha palestras, tenha vídeos, onde possa também promulgar esse trabalho externo nosso, né? No geral, né? E, enfim, também futuramente ter a eclésia. Então, a gente tem projetos, né? Para colocar em prática. Aos poucos, também falta gente falta braço, a gente falou de braço físico, mas também está faltando braço de pessoas também, para ajudar nisso, nessa construção. E é isso, cada coisa no seu tempo. Mas, no momento, a promulgação está aí. Porque daqui uns 2 anos a gente vai olhar esse vídeo, vocês já vão estar com um monte de membro, um monte de livro publicado e coisa, aí a gente vai olhar lá para trás e falar, se eu falasse isso daí, ninguém ia acreditar. Pô, Saulo, foi maravilhoso, muito, muito obrigado pela tua presença, e agora você já é do Boteco, então a próxima vez que vier aqui, já vai fazer parte do grupo para fazer pergunta, né? Obrigada, e também você que está assistindo, eu sei que tem muita gente nova aqui que não veio, então essa entrevista acho que 313 ou 314. Então dá uma olhada no canal, vê o resto, tem um monte de entrevista de Telemann, então, de vários outros canais e vários outros assuntos diferentes. Aqui vai de Kimbanda até budismo, a gente conversou com muita gente, assim, mais do que eu acreditava que a gente ia conseguir. Segue o canal, toca o sininho e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.